Bem-vindos ao canal É do Meu Tempo, onde a nostalgia ganha vida e relembramos os desenhos, séries e filmes que marcaram gerações. Hoje vamos voltar para o início dos anos 2000, uma época de mudanças, de novas ideias e de heróis diferentes de tudo que já tínhamos visto na TV. E entre eles, surgiu um que conquistou milhões de fãs com seu carisma, coragem e mensagens profundas: Super Choque. Lançado em 2000, o desenho Static Shock contava a história de Virgil Hawkins, um adolescente comum que, após um acidente químico, ganha o poder de controlar a eletricidade. Mas o que tornava o desenho especial não eram apenas os poderes, era o que ele representava. Super Choque era um herói urbano, que vivia os mesmos desafios que muitos jovens da época: bullying, preconceito, desigualdade e a luta por justiça em um mundo imperfeito. A série foi criada por Dwayne M. Duffy, Dennis Covan e Michael Davis, baseada nos quadrinhos da Milestone Comics, uma editora que nasceu com o objetivo de dar visibilidade a heróis negros e histórias com diversidade real. Quando o desenho chegou à televisão, foi uma verdadeira revolução. Pela primeira vez, crianças negras e de comunidades urbanas se viam representadas em um herói inteligente, engraçado e humano. Mas Super Choque foi muito além da representatividade. Ele mostrou que coragem e caráter não dependem de origem ou aparência, e sim das escolhas que fazemos. Virgil Hawkins nos ensinou que ser herói é lutar pelo que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Na próxima parte, vamos conhecer como o Super Choque ganhou seus poderes e o que realmente aconteceu na noite da grande explosão, o evento que mudou sua vida para sempre. Tudo começou em uma noite caótica nas ruas da cidade de Dakota, quando uma briga entre gangues saiu do controle. No meio do confronto, a polícia tentou conter a violência lançando bombas de gás com um produto experimental chamado Quantum Vapor. O que ninguém imaginava é que aquele gás reagiria de forma imprevisível, alterando o DNA de centenas de pessoas. Muitos morreram, outros ficaram gravemente feridos, mas alguns desenvolveram poderes extraordinários. Esse evento ficou conhecido como a Grande Explosão e transformou Dakota para sempre. Foi ali que nasceram os chamados Bang Babies, jovens atingidos pelo gás químico que ganharam habilidades únicas e, em muitos casos, perigosas. Entre eles estava Virgil Hawkins, um garoto tímido, inteligente e fã de tecnologia, que até então só queria sobreviver à rotina difícil do bairro onde vivia. Após o incidente, Virgil descobriu que conseguia controlar a eletricidade, não apenas gerar descargas elétricas, mas também se mover em altíssima velocidade, manipular campos magnéticos e até usar discos metálicos para voar pelos céus da cidade. No início, ele ficou assustado, sem entender o que acontecia com seu corpo. Mas com o tempo, percebeu que podia usar esse poder para algo maior: proteger quem não podia se defender. Inspirado pelos heróis dos quadrinhos que sempre admirou, ele criou seu próprio uniforme, adotou o nome de Super Choque e passou a enfrentar outros jovens afetados pela explosão, muitos deles, antigos conhecidos que haviam seguido o caminho do crime. Essa origem trágica e humana fez com que o público se conectasse imediatamente ao personagem. Super Choque não era um herói distante ou inatingível, era um garoto comum, tentando fazer a coisa certa em um mundo cheio de injustiças. Na próxima parte, vamos conhecer os personagens que o acompanhavam, os amigos e vilões que deram ainda mais força à história de Super Choque. Por trás de cada herói existe uma rede de pessoas que o ajudam a seguir em frente, e com Super Choque não foi diferente. Um dos grandes diferenciais do desenho era justamente a presença de personagens humanos, reais, que davam profundidade à história e refletiam os desafios do dia a dia. O melhor amigo de Virgil era Richie Foley, um garoto inteligente, curioso e leal. Ele descobriu cedo a identidade de Super Choque e passou a ser seu parceiro nas aventuras. Com o tempo, Richie também desenvolveu habilidades graças à exposição residual do gás da Grande Explosão e se tornou o herói Gear, criando invenções tecnológicas que ajudavam nas batalhas. Juntos, formaram uma dupla dinâmica e divertida, lembrando os clássicos parceiros dos quadrinhos, mas com uma amizade genuína e cheia de cumplicidade. Outro personagem importante era Robert Hawkins, o pai de Virgil. Um homem trabalhador, viúvo e dedicado, que dirigia um centro comunitário e se tornava uma referência moral para o filho. Ele representava a figura do adulto que acreditava em mudanças, mesmo em meio à violência e às dificuldades sociais. Mas o mundo de Super Choque também estava cheio de vilões marcantes, a maioria, jovens transformados pela Grande Explosão. Entre os mais conhecidos estavam Ebon, líder sombrio com poderes de manipular sombras, Otstriak, capaz de controlar o fogo e rival de Virgil desde antes da explosão, e Talento, uma vilã com poderes de manipulação sonora. Cada inimigo representava uma parte da cidade de Dakota, suas dores, injustiças e contradições. Esses personagens não eram apenas oponentes, eram espelhos da sociedade.
Cada episódio mostrava que, muitas vezes, a linha entre herói e vilão era mais tênue do que parecia. Na próxima parte, vamos explorar os temas profundos e as mensagens sociais que fizeram Super Choque se destacar entre todos os desenhos da época. Mais do que um simples desenho de ação, Super Choque foi uma série que ousou falar sobre temas que quase nenhum outro desenho infantil da época tocava. E talvez esse tenha sido o segredo do seu sucesso. Por trás de cada episódio havia uma mensagem poderosa, capaz de inspirar, ensinar e fazer pensar. O desenho abordava questões sociais e raciais de maneira sensível e realista. Mostrava um jovem negro enfrentando preconceito, as dificuldades da vida nas periferias e o peso das decisões em um ambiente cheio de injustiças. Super Choque não era um herói distante, ele vivia os mesmos problemas que muitos espectadores enfrentavam no dia a dia. Havia episódios sobre violência escolar, bullying, discriminação, porte de armas e até dependência química. Em um deles, Virgil descobre que um amigo levou uma arma para a escola. Em outro, precisa lidar com o trauma de perder uma pessoa querida. Tudo isso era tratado com respeito e profundidade, sem deixar de ser acessível ao público infantil. Mas, acima de tudo, Super Choque falava sobre amizade, empatia e responsabilidade. Mostrava que todos podem cometer erros, mas o importante é aprender e evoluir. Era um lembrete de que o verdadeiro heroísmo está em enfrentar o que é difícil e seguir fazendo bem, mesmo quando o mundo parece injusto. Essas mensagens transformaram o desenho em algo muito maior do que entretenimento. Ele se tornou uma ferramenta de inspiração e reflexão, especialmente para jovens que, até então, não se viam representados nas telas. Na próxima parte, vamos falar sobre como o público reagiu ao desenho e o impacto cultural que Super Choque teve no mundo todo. Quando Super Choque estreou, ninguém imaginava que aquele desenho de traços simples e ritmo urbano se tornaria um fenômeno mundial. Em pouco tempo, o herói elétrico de Dakota conquistou crianças, adolescentes e adultos. Ele falava de problemas reais, com os quais muitos se identificavam, mas sem perder o espírito leve e divertido das animações clássicas. O público via em Virgil Hawkins não apenas um personagem, mas um reflexo de si mesmo. Um jovem que estudava, tinha amigos, enfrentava inseguranças e ainda encontrava forças para lutar pelo bem. A autenticidade e humanidade do protagonista tocaram o coração de quem cresceu com ele. A série chegou a ser transmitida em mais de 30 países, incluindo o Brasil, onde se tornou um sucesso nas manhãs da televisão aberta. As crianças corriam para ver as aventuras de Super Choque antes da escola, e muitos ainda lembram com carinho das músicas de abertura, do humor leve e da emoção de cada episódio. Além do entretenimento, o impacto cultural foi profundo. Super Choque abriu portas para mais diversidade nos desenhos animados, inspirando a criação de outros heróis negros e personagens mais reais. Também ajudou a popularizar o universo da DC Comics entre um público mais jovem, já que o personagem passou a interagir com figuras como Batman, Superman e a Liga da Justiça. O desenho mostrava que representatividade importa e que todo jovem, de qualquer origem, pode ser um herói. Na próxima parte, vamos descobrir como Super Choque entrou oficialmente para o universo da DC e o que isso significou para os fãs do herói. Com o sucesso estrondoso da série, era apenas questão de tempo até que Super Choque cruzasse caminho com outros grandes heróis da DC Comics. E quando isso aconteceu, o resultado foi épico. Em episódios especiais, o público finalmente viu Virgil Hawkins lado a lado com ícones como Batman, Superman, Lanterna Verde e toda a Liga da Justiça. Essas participações não eram simples homenagens, elas mostravam que Super Choque era um herói completo, respeitado pelos maiores nomes do universo DC. Um dos episódios mais lembrados é o crossover com Batman do Futuro, onde um Super Choque mais velho viaja no tempo e ajuda Terry McGinnis, o novo Batman, a salvar o mundo. Esse episódio emocionou fãs e consolidou o personagem como parte oficial da cronologia animada da DC. Essas aparições ampliaram o alcance da série e mostraram que Virgil era digno de estar entre os grandes. Sua inteligência, coragem e senso de humor o tornavam único, e sua capacidade de se adaptar a qualquer situação o colocava no mesmo nível dos heróis mais experientes. Além disso, esses encontros ajudaram a aproximar ainda mais o público jovem da DC. Para muitos fãs, Super Choque foi a porta de entrada para o universo dos quadrinhos e animações de super-heróis. Ele provou que um personagem novo, vindo de uma realidade urbana e diversa, podia se tornar tão importante quanto qualquer outro. A presença de Super Choque ao lado da Liga da Justiça foi mais do que uma união de mundos, foi um reconhecimento. Ele havia se tornado um verdadeiro símbolo de representatividade, coragem e esperança.
Na próxima parte, vamos conhecer os bastidores da produção, os dubladores e os criadores que deram vida a essa série inesquecível. Por trás do sucesso de Super Choque, existia uma equipe apaixonada e comprometida em criar algo diferente de tudo que já havia sido feito na televisão. A série foi produzida pela Warner Bros. Animation em parceria com a Milestone Media, uma editora criada por quadrinistas negros que queriam mais diversidade nos heróis das HQs. O principal nome por trás do projeto era Dwayne M.C. Duffy, roteirista talentoso que trabalhou também em Liga da Justiça Sem Limites. M.C. Duffy acreditava que os desenhos podiam entreter e, ao mesmo tempo, fazer as pessoas pensarem. Ele usou Super Choque para abordar temas sociais com sensibilidade, sem perder o ritmo de ação e humor. O dublador original de Virgil Hawkins foi Phil LaMarr, conhecido por dar voz a vários personagens marcantes da animação americana. No Brasil, o herói ganhou vida através da voz de Manolo Rey, que também dublou personagens como Peter Parker e Robin. Essa dublagem brasileira ajudou o público a se conectar ainda mais com o personagem, tornando as falas de Super Choque memoráveis até hoje. Outra curiosidade interessante é que muitos dos vilões e Bang Babies foram inspirados em arquétipos reais das grandes cidades. Jovens com raiva, vítimas da violência, ou pessoas que buscavam poder como forma de escapar da exclusão. Isso dava à série um toque de realismo emocional raro em desenhos da época. A produção também inovou visualmente. As cenas de ação eram dinâmicas, com ângulos cinematográficos e trilha sonora urbana, misturando hip-hop, eletrônica e funk, algo que refletia perfeitamente a energia dos anos 2000. Super Choque não era apenas uma animação, era uma declaração de que os heróis podiam vir de qualquer lugar. Na próxima parte, vamos encerrar essa história relembrando o legado que o herói deixou e por que ele ainda é tão importante hoje. Mesmo após o fim da série, Super Choque nunca deixou de ser lembrado. Foram 4 temporadas, exibidas entre 2000 e 2004, e mais de 50 episódios que marcaram profundamente uma geração. Mas o que realmente manteve o herói vivo foi a mensagem que ele representava. Virgil Hawkins não era o herói perfeito, nem o mais poderoso, e justamente por isso se tornou tão amado. Ele representava o adolescente comum, enfrentando dilemas da vida real enquanto aprendia a lidar com seus dons e responsabilidades. Mostrava que coragem não é ausência de medo, mas a força de agir mesmo quando tudo parece difícil. O impacto de Super Choque foi tão grande que, anos depois, fãs ao redor do mundo pediram seu retorno. A DC chegou a confirmar planos para um novo filme live action, e o personagem continua aparecendo em quadrinhos e jogos, provando que seu legado ainda inspira novas gerações. Mais do que eletricidade, o poder de Super Choque estava em acender ideias, inspirar jovens e lembrar que qualquer um pode fazer a diferença. Ele mostrou que o verdadeiro herói é aquele que transforma o próprio ambiente com empatia, inteligência e vontade de mudar o mundo. Super Choque foi, e sempre será, o símbolo de uma época em que os desenhos nos faziam rir, pensar e acreditar que ainda havia esperança nas pequenas atitudes do dia a dia. E assim chegamos ao fim dessa viagem eletrizante pelo universo de Super Choque. Se você também cresceu assistindo a esse herói e acredita que ele marcou a sua infância, deixe seu like, se inscreva no canal É do Meu Tempo e ative o sininho para continuar relembrando os maiores clássicos dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000. Conta aqui nos comentários. Qual episódio de Super Choque mais te marcou? Foi aquele sobre amizade, sobre coragem ou sobre superação? Quero saber a sua lembrança. Aqui no É do Meu Tempo, a nostalgia nunca sai de moda porque relembrar é viver, e viver é mais emocionante quando é do nosso tempo.